Olá, o nosso vídeo já vai começar, mas antes, se inscreva no canal e ative as notificações. Abra comigo a sua Bíblia, no Evangelho de Jesus, conforme o relato de Lucas, capítulo 5, por favor. Eu quero ver com vocês, nessa manhã, esse texto que nos fala da culpa ao perdão. Vamos ler dos versículos 17 até o 26, por favor. Lucas 5, versículos 17 até o 26. Diz assim a palavra de Deus: Ora, aconteceu que num daqueles dias, estava ele ensinando e achando-se ali assentados os fariseus e mestres da lei, vindo de todas as aldeias da Galiléia, da Judéia e de Jerusalém. E o poder do Senhor estava com ele para curar. Vieram então alguns homens trazendo em um leito um paralítico e procuravam introduzi-lo e pô-lo diante de Jesus. E não achando por onde introduzi-lo por causa da multidão, subindo ao eirado, o desceram no leito por entre os ladrilhos, por meio diante de Jesus. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: Homem, estão perdoados os seus pecados. E os escribas e fariseus arrazoavam dizendo: Quem é este que diz blasfêmias? Quem pode perdoar pecados senão Deus? Jesus, porém, conhecendo-lhes os pensamentos, disse-lhes: Que arrazoais em vosso coração? Qual é mais fácil dizer: Estão perdoados os seus pecados, ou levanta e anda? Mas para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: Eu te ordeno, levanta-te, toma o teu leito e vai para a sua casa. E imediatamente levantou-se diante deles e tomando o leito permaneceu deitado e voltou para casa glorificando a Deus. Todos ficaram atônitos, davam glória a Deus e possuídos de temor diziam: Hoje vimos prodígios. Senhor Jesus, queremos te louvar por esse culto até aqui, por tudo quanto o Senhor fez. Eu oro agora para que o Senhor mais uma vez nos abençoe pela Tua palavra, que o Senhor fale conosco, que o Senhor nos mova e nos toque, nos salve e nos cure nessa noite, quer de mente, quer de espírito ou no físico. Eu oro e eu te dou graças pela Tua presença aqui e por estarmos aqui. É a minha oração em nome de Jesus. Amém. Amém. Jesus acabara de chegar a Cafarnaum, vindo de uma cruzada evangelística, onde pregava pelas vilas da Galiléia. Jesus chega aqui em Lucas 5, em sua cidade natal. Jesus era como um imã irresistível. Onde ele chegava, ele atraía multidões para onde ele estava. A casa, diz o texto lido, que encheu-se de gente, uns para ouvir seus ensinos, outros por curiosidade, outros ainda motivados por inveja e certamente outros desejosos de serem curados por ele. Dentro dessa casa cheia de gente, um grande milagre acontece. Nós vamos ver 4 lições desse texto maravilhosas. A primeira delas são aqueles que levam alguém a Jesus. Irmãos, sempre há alguém que leva alguém a Jesus. Sempre existirá. Então, o texto paralelo de Marcos 2:3 nos diz que 4 homens levam esse paralítico a Jesus. Esse homem, por si mesmo, não podia ir onde Jesus estava, mas esses 4 amigos o levam onde Jesus estava. Ainda hoje, existem pessoas que não irão a Jesus, a não ser que sejam levados e colocados diante de Jesus, aos seus pés. E me chama a atenção aqui nesse texto, 4 lições desses homens. Primeira, escute agora. Primeiro, é que eles têm visão. Diz o versículo 18, que esses homens, eles têm visão. E por quê? Porque esses 4 amigos tiveram visão de levá-lo e colocá-lo diante de Jesus. Eles estão informados
pelas notícias que corriam em Cafarnaum a respeito de Jesus, que ele era poderoso, que ele fazia milagres. Então o que esses homens pensam? Bom, vamos colocá-lo diante de Jesus. Vamos colocá-lo diante dele, porque ele pode fazer o milagre. Irmãos, nós precisamos pedir exatamente isso ao Senhor: visão. Visão. Visão de ver os perdidos salvos, de ver os famintos sendo alimentados, de ver aqueles que estão perdidos sendo resgatados e devolvidos à família e à sociedade com dignidade, e visão de ver a igreja crescer. Eu tenho pedido algo ao Senhor nesses dias, visão. Me dê visão para ver aquilo que os homens naturais não conseguem enxergar. E a minha oração nessa manhã é: Senhor, abra-nos os olhos para ver. Para ver. Segundo, esses homens, além de visão, têm determinação. Aqueles homens tiveram várias dificuldades para levar o paralítico a Jesus. Por que determinação? Notem, a primeira dificuldade foi o peso do paralítico. Peso. Se quisermos ajudar pessoas a irem a Jesus, precisaremos carregá-las na mente, no coração, na alma, nos braços e no bolso. Sempre há um peso a levar, um fardo a carregar. Se quisermos ver a igreja crescer, pessoas serem assistidas, há um peso. Segundo, diz o versículo 19 que a multidão não abriu espaço para eles. O que eu acho interessante é que esses 4 homens poderiam se justificar, dizendo assim: olha, nós chegamos até aqui e não há mais o que fazer. Nós deixamos você aqui diante da multidão, da porta para fora. Agora, se vire. Eles não fizeram isso. Terceiro, diz o versículo 19 ainda, que eles subiram com um paralítico pelo telhado da casa. Irmãos, eles fizeram aqui algo inédito e inesperado para ver a cura daquele homem. Inesperado e inédito. Às vezes Deus espera isso de nós, que façamos algo que ninguém fez, mas precisamos fazer. Quarto lugar, diz o versículo 19 ainda, que eles destelharam a casa. Isso revela coragem, esforço e os riscos do empreendimento. Para quê? Para ver um homem curado. Quinto lugar, diz o versículo 19 ainda, que eles desceram o paralítico onde Jesus estava. Irmãos, pensa comigo aqui. Você chega para levar alguém a Jesus e não tem como entrar. Aí você pensa assim: o que nós vamos fazer agora? Vamos pensar nós aqui nessa manhã, que não há espaço para entrar aqui na igreja, e você com um paralítico, sobe essa igreja, dá um jeito de subir aí por fora, com 4 homens e um carregando, e vocês destelham o telhado da igreja e descem um homem no meio do culto. É como subir com uma geladeira, a escada acima. Mais ou menos assim. O que isso nos mostra? Que quando um caminho está bloqueado, nós devemos ir por outro. Quando uma porta está fechada, vá por outra. Faça outras coisas. Procure outros métodos. Ian Bounds diz que Deus não unge métodos, Deus unge homens. Homens, Deus unge a mim e a você para fazer aquilo que for necessário fazer. Terceiro, diz o versículo 19 ainda, que esses homens têm criatividade. Subindo ao eirado, desceram no leito por entre os ladrilhos. Esses homens, como nós, estamos enfrentando um problema novo que nunca pensávamos em experimentar. É o coronavírus. Agora,
eles precisam achar uma solução. Eles mudam os métodos, eles inovam, eles foram ousados. Tem gente que diz assim: nós sempre fizemos assim, nós não vamos mudar. Muita gente diz isso ainda hoje. Olha, nós sempre fizemos isso há 132 anos e meio, nós não vamos mudar. Aí sabe o que pode acontecer? Você perde a geração, e a geração passa. Passa e passa rápido. Irmãos, a mensagem é sempre a mesma, a mensagem é imutável. Porém, os métodos podem e devem ser adaptados de acordo com as circunstâncias. Precisam ser mudadas. O que eu fiz ontem não necessariamente será feito amanhã, porque as coisas mudam. A mensagem não, ela é única e imutável, mas os métodos precisam mudar. Quarto lugar, eles exercitam uma fé verdadeira. Diz o versículo 20, que Jesus diz assim: vendo-lhes a fé. A fé é vista. Isso é formidável. Os homens não abriram a boca em momento algum. Eles não falaram nada durante todo o tempo, mas eles confiavam. Irmãos, isso é tão formidável que você pode achegar-se diante de Jesus sem nenhuma palavra e Ele ver a sua fé. Você pode entrar das portas adentro, quieta, às vezes até temerosa com algumas questões, mas se você entrar da porta para dentro e sentar nas cadeiras brancas, Ele vê a sua fé. Agora, a fé é uma súplica que pode sim ser sem palavras, mas jamais sem ação. Sem ação não, sem palavras, talvez sim. Talvez, mas ele continua vendo a fé. Esses são os que levam alguém a Jesus. Segundo, vamos ver agora os que impedem as pessoas de irem a Jesus. Aos que levam, porém, aos que impedem. Esse texto nos apresenta dois obstáculos, que o paralítico enfrentou para chegar em Jesus. A primeira está no versículo 19, é a multidão. E não achando por entre introduzi-lo por causa da multidão. Irmãos, na maioria das vezes, a multidão sempre foi um empecilho das pessoas irem a Jesus. Sempre foi. Via de regra, sempre foi um obstáculo. Em Jericó, a mesma multidão que impedia Zaqueu de ver Jesus em Lucas 19:4, tentou calar a voz súplice de Bartimeu em Lucas 18:4. A mesma multidão. A mesma. Aqui em Cafarnaum, a mesma multidão encheu a casa e pôs-se junto à porta, formando uma espécie de isolamento, impedindo que qualquer pessoa entrasse na casa. A multidão, às vezes, continua impedindo-nos de ir a Jesus, mas você precisa ir. Você não pode parar por causa da multidão. Segundo obstáculo, está no versículo 21, notem, são os escribas e os fariseus. Quem eram esses homens? Eles eram os fiscais da religião, eram os farejadores de heresia. Eles estavam ouvindo Jesus na casa, não de coração aberto, mas apenas para criticá-lo. Escribas e fariseus. O mais interessante é que a teologia que eles subscreviam estava certa. Por quê? Porque eles diziam que só Deus tinha poder para perdoar pecados. Eles estavam certos. Porém, a compreensão deles acerca da obra e pessoa de Jesus estava errada. Por isso, Jesus pergunta a eles no versículo 23, qual é mais fácil dizer? Estão perdoados os seus pecados ou levanta e anda? Qual é mais fácil? E detalhe, eles arrazoaram aqui.
aqui, dentro da teologia dos escribas e fariseus, a cura era uma prova insofismável de perdão. Assim, Jesus prova para os escribas e fariseus que era o próprio Filho de Deus, porque ele faz duas coisas: perdoa e cura. Cura e perdoa, perdoa e cura. Ele mostra para os homens que ele era o Filho de Deus e ele tinha e tem poder para perdoar e para curar. Terceiro, vamos ver agora aqueles que são levados a Jesus. Primeiro, os que levam. Segundo, os que atrapalham. Terceiro, vamos ver agora os que são levados a Jesus. Irmãos, escuta algo aqui, eu creio muito nisso. Sempre que levamos alguém a Jesus, algo extraordinário pode acontecer. Pode acontecer. Pode acontecer. Não foi diferente com este paralítico, e há duas coisas. Primeira, olha comigo o versículo 18. O paralítico foi cativo, e diz o versículo 24, que ele voltou livre. Ele foi cativo, e ele volta livre. Irmãos, isso acontece hoje, 10h46. Pessoas se achegam a Jesus cativas. E elas podem sim voltar para casa, livres. Aquele paralítico era doente, desamparado e oprimido. Ele vivia numa espécie de ostracismo social, abandonado à sua própria sorte. A debilidade emocional eram as marcas de sua vida, marcas. Ele vivia na prisão do leito, na vítima de sua triste enfermidade física, emocional, existencial e espiritual. Porém, ao ser levado a Jesus, ele é livre, perdoado e curado. Eu quero dizer a vocês que Jesus faz isso hoje ainda. Hoje, pessoas são levadas a Ele cativas e podem voltar livres. Por isso a importância de convidarmos pessoas para vir aos cultos. Segundo, o paralítico foi carregado, diz o versículo 18, e ele voltou carregando o seu leito no versículo 25, porque ele tomou o leito e foi para casa. Irmãos, isso aqui é tão extraordinário, que ao ir, o paralítico precisou ser carregado, pois ele não tinha saúde, nem vigor e nem ânimo. Contudo, ao ir a Jesus, ele recebe ânimo, perdão, força e dignidade. Agora ele deixa de ser um peso às pessoas, e ele mesmo pode carregar o seu fardo, ele mesmo. Jesus ainda nessa manhã continua fazendo de pessoas que carregam fardos pesados irem para casa libertos, livres pelo poder que há em Jesus. Quarto lugar e último, vamos ver agora um milagre na vida daqueles que vão a Jesus. Irmãos, a obra de Jesus é completa. Ele perdoou e curou, cuidou da alma e cuidou do corpo. Ele resolveu a questão do tempo e também da eternidade. Se não, vejamos. A primeira coisa que Jesus faz é curar o paralítico emocionalmente. O texto paralelo de Mateus 9:2, Jesus diz assim para ele: tem bom ânimo. Tem bom ânimo. Isso é extraordinário, porque Jesus, sabendo de dentro e não apenas de fora, ele conhecendo o interior e não apenas o exterior, Jesus sabia que por trás da paralisia
estavam escondidos a depressão, o desespero, a autoimagem destruída, as emoções amassadas e os sonhos frustrados. Então Jesus olha para o homem e diz: tem bom ânimo. Jesus diagnosticou que as emoções estavam mais enfermas que o corpo. Irmãos, que profundidade isso. Hoje, Jesus olha para alguns, e talvez a nossa maior enfermidade não está do lado de fora, mas sim de dentro. Jesus continua dizendo àqueles que vão a Ele buscando cura: tem bom ânimo, porque não há ânimo. Não existe mais o ânimo em algumas pessoas no meio da pandemia. Elas estão desesperadas, sem ânimo, sem expectativa, sem esperança para o futuro. Elas vivem num conglomerado de coisas e para elas tudo vai acabar agora. Então Jesus continua olhando para alguns de nós e diz: tem bom ânimo. Talvez você diz: mas Senhor, eu vim buscar cura para o corpo. Ele olha para você e diz: tem bom ânimo. Você precisa ser curado nas emoções primeiro. Tem bom ânimo. Tem bom ânimo de Jesus. Tem bom ânimo. Jesus cura as nossas emoções antes de aprumar o corpo, os pés. Ele cura as emoções, Ele coloca as emoções no lugar, sem depender de psicólogos e psicanalistas. Ele, o Criador da alma, diz: aquieta, ó alma, descansa em mim, diz o teu Deus. Segundo, Jesus curou o paralítico psicologicamente. O texto paralelo de Marcos 2:5, Jesus diz uma palavra tremenda. Ele olha para o homem e diz: filho. Filho. Irmãos, não existe nada maior ou melhor do que alguém que não conhece Jesus ir a Ele e Ele sussurrar no nosso ouvido: você é meu filho, você é meu filho, você é meu filho. Sabe o que Jesus faz aqui? Levanta a sua autoimagem. Aquele pobre paralítico era como uma cana quebrada que vivia no desalento, dependendo de esmolas para sobreviver. Ele se julgava sem valor e sem prestígio. Ele não se sentia amado, mas os seus amigos investem nele. E Jesus, o Criador de todas as coisas, o chama de filho amado. Não é pouca coisa ser chamado de filho de Deus. Não é pouca coisa. Filho. Terceiro, Ele curou o paralítico espiritualmente, dizendo a ele no versículo 20: homem, estão perdoados os teus pecados. Irmãos, o pecado é a pior tragédia. Ele é a causa primária de todas as nossas mazelas. O pecado não perdoado é o maior amigo de Satanás e o pior inimigo do homem. O pecado é pior que a solidão, pior que a pobreza, pior que a doença e do que a própria morte. Sabem por quê? Porque todos esses males não podem nos separar de Deus, mas o pecado nos separa de Deus agora e na eternidade. Jesus ofereceu o único remédio eficaz para essa questão de pecado, o seu perdão completo e restaurador. Só Jesus
tem poder a olhar no olho de alguém e dizer: vai embora, os teus pecados estão perdoados, todos eles. Jesus me ensina algo aqui, José, que não existe ninguém irrecuperável para Jesus. Ninguém. O homem pode ir a Jesus com seus tantos pecados, mas se for a Ele com um coração quebrantado e contrito, Jesus perdoa e lhe dá vida eterna. Louvado seja Deus por isso. Talvez você conheça alguém que esteja tão longe de Jesus, mas ao mesmo tempo ele pode estar tão perto da salvação, tão perto. Quarto e último lugar, Jesus então cura o paralítico fisicamente. Olha o versículo 25. Disse ao paralítico: eu te ordeno, Jesus, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Seus pés se firmaram, seus tornozelos ganharam força, seus nervos atrofiados voltaram a funcionar, seus músculos explodiram com uma nova vitalidade, e o homem travado saltou da cama cheio de vigor. Querido, Jesus faz isso ainda hoje. Hoje. A cura desse paralítico foi imediata, completa, perfeita e gratuita. Jesus tem toda a autoridade para curar hoje. Jesus tem o poder de levantar você, salvar você, curar você imediatamente, se Ele assim o quiser. Hebreus 13:8 diz que Ele é o mesmo ontem, hoje e será o mesmo pelos séculos dos séculos. Ele é o mesmo do Éden, Ele é o mesmo dos dias dele, é o mesmo hoje, o mesmo Jesus. Quando Jesus operou esse milagre, 3 coisas aconteceram e eu encerro essa palavra. Primeira, todos ficaram atônitos e possuídos de temor. Olha o versículo 26, todos ficaram atônitos e davam glória a Deus. Irmãos, isso é muito forte. Todos ficaram atônitos e possuídos de temor. Marcos 2:12 nos diz que houve grande admiração entre as pessoas. Diz Mateus 9:8 que as multidões ficaram possuídas de temor. Cafarnaum, como nenhuma outra cidade, presenciou as maravilhas realizadas por Jesus. Ele sempre pregava aos ouvidos e aos olhos, porém, nunca foram transformados. Nunca. Todos ficaram possuídos de temor. Segundo, houve exaltação ao nome de Jesus. Olha o 26. E diziam, ou davam, glória a Deus. Diziam, hoje vimos prodígios. Irmãos, eu tenho orado tanto a Deus, para Deus fazer milagres aqui. Para ao tocar em pessoas, as pessoas serem curadas imediatamente. Pessoas saltarem das cadeiras de rodas. Serem libertas da dor. Aqui, na nossa igreja. E eu creio que eu vou ver. Houve exaltação ao nome de Jesus. Todos exaltaram a Deus, exceto os escribas. Todos. Já imaginaram um negócio desse? Todos darem glória a Deus,
e apenas uma parte não, continuarem com os corações endurecidos. Irmãos, quando a mão onipotente de Jesus age com poder, o nome de Deus é glorificado, glorificado. E terceiro, houve reintegração na família. Olha o 25, olha o que Jesus diz: levanta-te, toma o teu leito, e vai para onde? Para a tua casa. Jesus curou o paralítico e o mandou voltar para casa. Para casa. Sabe o que isso significa? Um novo tempo haveria de acontecer no lar daquele homem. E sabe o que Jesus continua fazendo ainda hoje? Restaurando lares, famílias. Jesus continua restaurando a vida do homem e a vida da mulher e diz: volta para a tua casa, porque é lá que você vai dar testemunho, é lá que as coisas começaram e é lá que as coisas vão terminar. Volta sarado, volta perdoado, volta curado e salvo. Mostra para a tua casa quem eu sou e o que eu posso fazer. Jesus ainda hoje continua restaurando lares, lares, para a glória do nome dele mesmo.